parece familiar em cada vez mais lugares no seu dia a dia. Você já parou para pensar o quanto ele afeta a nossa saúde emocional, física e mental? Há cidades no mundo em que o principal problema ambiental é justamente o excesso de ruído, a chamada poluição sonora. No programa de hoje vamos falar desse sério problema e dar pelo menos uma boa notícia. Tem gente muito competente estudando o assunto, como os nossos convidados de hoje, a doutora Ana Cláudia Fiorini, fonoaudióloga, doutora em saúde pública pela USP e professora da Unifesp e da PUC São Paulo, e o engenheiro Gilberto Fux, mestre em engenharia mecânica com ênfase em acústica e vibração pela COP UFRJ. Ambos atuam especificamente nessa área, conscientizando e tratando pessoas e espaços para que tenhamos dias e ambientes mais sonoramente zens. Agora, a gente precisa disso, gente? Todo ruído é ruim? Já pergunto para os dois. Na verdade, nem todo ruído, nem todo som é ruim, né? A gente costuma dizer que o ruído é uma sensação sonora indesejável. Então, pode ser qualquer tipo de fonte. Então, de repente, uma música que não é, do seu ponto de vista conceitual, um ruído, se eu não gosto daquele estilo musical e sou obrigada a ouvir, aquilo para mim pode ser um ruído. Mas independente de qualquer coisa, o mais importante é saber que, mesmo quando o som é desejado, qualquer som cuja exposição está em excesso pode de alguma maneira fazer mal para a população. Gilberto. O som, antes de mais nada, é informação. E como informação traz emoções, traz conteúdo de alguma forma. Esse conteúdo pode ser agradável ou não. E a questão do incômodo, ela é sempre muito subjetiva, né? Mas como a Ana falou, a partir de um determinado nível de pressão sonora, independente se ele é agradável ou desagradável para quem quer que seja, ele pode trazer risco à saúde, né? Quando a gente fala em risco à saúde, quer dizer o quê? A gente costuma, a população conhece muito o efeito auditivo. Isso é muito divulgado de uma maneira geral, tanto pela comunidade científica como pela mídia. A perda auditiva. A possibilidade de você ter efeitos que podem ser desde efeitos temporários de você, que todo mundo já sentiu na vida, que é aquela sensação, você vai a um show, você vai a uma casa noturna, você sai com a sensação que você levou a banda para casa. Então aquele apito, aquela sensação de ouvido tampado, isso é uma alteração temporária em decorrência de uma exposição, mesmo que curta e mesmo que seja para sons não tão elevados. Agora, existe também o problema crônico, que é uma exposição continuada a ruído, aí normalmente em níveis mais elevados, que pode, ao longo dos anos, provocar realmente uma lesão numa parte do sistema auditivo e isso provoca uma perda auditiva que nós conhecemos como perda auditiva induzida por ruído, que é uma das doenças, ela é permanente, progressiva e é uma das doenças de maior prevalência no mundo hoje. Motorista de ônibus, uma vez eu gravei sobre isso, né? E o motor é muito embaixo, do pé ali, é muito barulho, a vida inteira fazendo aquilo ali tem uma perda auditiva. Com certeza, provavelmente só no ouvido direito, na orelha direita. Assim, são várias as categorias profissionais, né, que podem ser acometidas pela perda auditiva. A gente conhece mais os trabalhos que são divulgados assim no meio industrial, mas é importante frisar, como você falou agora, Marina, que não são só os trabalhadores de indústria que podem perder sua audição. Você tem outras categorias importantes como os motoristas de táxi, motorista de caminhão, motorista de ônibus. Guarda de trânsito. Os guardas de trânsito que ficam expostos ao ruído urbano, que para eles é uma exposição ocupacional. Então, qualquer pessoa que tem uma exposição no trabalho a níveis elevados por muitas horas, todos os dias, por muitos anos, pode ter esse tipo de doença crônica. Eu lembrei até de uma piadinha, porque o Marco Luque faz a brincadeira do motoboy e ele fala, vocês ouvem 3 vezes quando eu passo, mas eu passo o tempo todo apertando a buzininha. O motoboy, nossa senhora, mototáxi, motoboy. Agora, falando nisso, Gilberto, a gente vive aqui, no caso, em São Paulo, né? Imagino quem nos assiste em locais muito tranquilos, como, de repente, no deserto do Saara, onde não deve ter muito ruído, só vento, tá tranquilo. Mas aqui numa megalópole como São Paulo, nós não temos um espaço sem ruído. Isso afeta? Como afeta? Sempre tem algum lugar, um parque, alguma coisa, mas o cenário em geral da cidade, de uma cidade grande, é um cenário ruidoso, né? A paisagem sonora de uma cidade é uma paisagem barulhenta. Você tem primordialmente o ruído do trânsito, que é o grande vilão em qualquer grande cidade, né? Os carros produzem ruído, caminhões, ônibus, ainda mais no Brasil, onde, além dos motores,
a lataria solta de carro velho faz barulho, os buracos fazem que os carros façam mais... A buzina também é uma coisa. A buzina, então, o ruído do trânsito é a assinatura da cidade. Agora, se você for parar para olhar as reclamações, e aí a gente vê em todas as grandes cidades, todas as cidades que têm algum tipo de canal de comunicação com a população que permita trazer reclamações, né? O campeão de reclamação geralmente é o ruído. E aí eles ganham em quantidade e em intensidade da reclamação. Quando uma pessoa chega a reclamar do ruído de uma fonte específica, ela já vai fazer isso num nível de estresse absurdo. A minha empresa é do Rio de Janeiro e durante muitos anos a gente fez um apoio técnico à Secretaria do Meio Ambiente no Rio, que fazia, então, esse controle da poluição sonora. Aqui em São Paulo tem o PSIL, no Rio tinha o Disque Barulho, que foi desativado depois de uns anos. E durante uma época a gente não tinha sistemas muito avançados para gravar as mensagens. Então, durante uma época, principalmente no começo do projeto, a gente tinha que literalmente baixar a fitinha da secretária eletrônica para ela não encher. E nesse processo, eu às vezes tinha curiosidade de ouvir. E as reclamações, às vezes, você sentia pena, porque as pessoas reclamavam já num estado de espírito, chorando, nervosas, gritando. Porque você, principalmente de noite, ser privado do sono por causa do barulho leva qualquer um à loucura. Sim, né? Sem dúvida. E isso acontece, quer dizer, então tem essas duas questões. O ambiente sonoro em geral é barulhento por causa dos meios de transporte e você tem as fontes que a gente chama de fontes fixas, né, que são que geralmente vão incomodar o sono das pessoas, né? E isso é muito comum nas cidades. Aí tem as igrejas também, tem o salto alto da vizinha de cima. Tem o, não sei porque parece que está em mudança constante, porque todos os móveis se balançam na casa. Mas é duro, porque as pessoas reclamam disso e é fato. Ainda mais nos apartamentos atuais, mais recentes, que são de drywall, são isso tem uma tendência de melhora, né? No mundo inteiro existem normas a respeito de padrões de construção, de desempenho de edificações. E alguns anos atrás lançaram um conjunto de normas de desempenho de edificações e entre os diversos itens tem o desempenho acústico. Então estabeleceu-se um critério mínimo de qualidade acústica para as edificações. Se a gente comparar esses critérios com os critérios europeus, ainda assim a gente está, digamos assim, há uns 2 séculos atrás. Mas já tem alguma coisa e as construtoras estão buscando se adequar para atender pelo menos o mínimo, né? Então essa questão do salto, do barulho que passa pela estrutura, do cara que faz a garage band no playground do prédio e o ruído chega no 8º andar. Tem coisa que é o bom senso também das pessoas, né? Mas enfim. Ana, eu queria saber de você se tem isso afeta, além da irritação, né? Além da privação de sono, que obviamente causa problemas à saúde a longo prazo, mas afeta o desenvolvimento humano? Então, o que eu acho importante, até em cima do que o próprio Gilberto falou, é que tem um detalhe que a gente está esquecendo, que é o fato das pessoas desconhecerem todos os efeitos que são ocasionados por essa poluição sonora na saúde, né? Então, eu comecei falando que os efeitos auditivos são bem conhecidos porque são mais divulgados. Já os não auditivos, que envolvem todas essas questões, né, a gente fala o incômodo como um conjunto de sensações negativas que você pode ter diante de uma exposição. E muitas vezes você não sabe que aquilo que você sente tem alguma relação com o som. Né? Um bom exemplo é quando você está num lugar, você sabe que tem alguma coisa te incomodando, mas você não sabe o que é. E de repente alguém vai lá e desliga o ar-condicionado. Aí você fala, nossa, ai que alívio, era isso. Né? Então, assim, esse desconhecimento eu acho um fator super importante e mostra o quanto que nós precisamos ainda trabalhar enquanto profissionais na área de saúde, segurança, da acústica e da saúde, na divulgação e no empoderamento da população. Sim. Porque, assim, tem a questão do sono, que muitas vezes você tem algum distúrbio de sono e não sabe que isso pode estar relacionado com ruído, tem a irritabilidade, tem as dificuldades de concentração, de atenção. Para a criança é super importante, tem alterações importantes no processo de alfabetização. Você pode ter
ter uma dificuldade na percepção de fala quando você tem uma acústica de uma sala ruim. Isso pode influenciar, sim, na alfabetização, pode gerar estresse. A gente tem vários estudos científicos que comprovam o aumento do hormônio de estresse, do cortisol, na urina e no sangue de crianças, de adultos, de idosos. Então, existe um conjunto de efeitos não auditivos, tá, que incluem, dentre esses, também a questão da cefaleia, da dor de cabeça, que é um dos grandes males aí do século, né? Sim, sim. Dá para fazer uns 5 programas só sobre os efeitos. Assim, em busca do silêncio, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Por aí. Mas então vamos terminar em busca da parte 1 e a gente volta na parte 2 daqui a pouquinho, que eu vou apresentar para vocês minha nova colega de estúdio aqui, simpática e bonita. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de poluição sonora e como combatê-la, com a fonoaudióloga Ana Cláudia Fiorini e o engenheiro acústico Gilberto Fuchs. Gente, tem ruído cultural? Assim, na Escandinávia, numa cidade da Escandinávia, o som é diferente do que aqui? Tem lugares que são mais silenciosos, menos silenciosos? Ou os ruídos mudam? Com certeza, né? Os países, eu não sei porquê, mas os países frios tendem a ter um povo mais silencioso. Talvez porque eles vivam mais dentro de casa. Aí eu estou dando um chute meu. Aceitamos. Né? E com isso, essa convivência em espaços fechados faz com que as pessoas falem mais baixo. A gente vive num país tropical, está todo mundo na rua. E a comunicação à distância é literalmente feita aos berros, né? E é muito fácil você, andando no exterior, perceber um grupo de brasileiros. Né? É verdade. Os brasileiros os hábitos são falando. muito diferentes. Até as Muito companhias alto. reclamam. reclamam. Eu já vi tripulação falar, lá vem um grupo de brasileiros. São mais barulhentos, porque a gente faz muito barulho mesmo. Né? Eu acho que o brasileiro tem essa coisa de usar muita música, de falar alto, talvez pela influência italiana, espanhola, eu não sei, por ser um país... E a gente tolera muito mais também. E isso acaba sendo um problema... assim, mercadológico, digamos assim. Né? Muita coisa não é feita no Brasil porque as pessoas toleram muito mais. Então, aquele que é mais sensível, que reclama, é visto às vezes como esquisitão, o chato. Esse cara aí tá perturbando muito. Né? Mas som, eu acho que tem tudo a ver com cultura. Né? Mas eu acho que a gente tem alguns diferenciais, até por ser um país como o Brasil, porque, por exemplo, em geral, as cidades, como o próprio Gilberto falou, você tem várias fontes de poluição nas cidades, principalmente o trânsito. Mas você pega cidades, às vezes, que não tem um tráfego de trânsito tão intenso, porém tem muito barulho e muita reclamação pelo uso de música. A gente tem uma prática nas mais diversas regiões no Brasil, às vezes, dentro da própria casa, você tem um alto-falante enorme, virado para a rua e vira e mexe, você faz festa. Isso é muito comum na região norte e nordeste. Eu já visitei várias casas que tinham esse tipo de prática. Assim como você tem no alto um aparelho de som. Da farmácia que põe o som para chamar, bota música. E às vezes assim, tem rua, você vai em algumas regiões, por exemplo, eu já vi isso em Belém do Pará, que você tem ruas onde vários carros estacionam, isso tem no interior de São Paulo também, cada um com um tipo de som, é como se fossem bares móveis. E aí você abre o porta-malas, você tem todo aquele subwoofer, você tem um monte de aparelho ali, e todos ao mesmo tempo. E aí a pessoa escolhe que na frente de qual bar, entre aspas, ela vai ficar. Né? Então, assim, a gente tem uma prática de usar muito música em nível bastante elevado. Tem os paredões, tem os bailes funks, tem as festas de rua. Mas até aí eu já nasci, já convivi, já cresci, estou aqui aguentando esses sons, né? Agora, a gente tem essa interferência desde o útero. Como é que isso afeta o desenvolvimento auditivo? A gente costuma dizer assim, o som, ele vicia, e é um vício fisiológico. Né? Então, a gente tem algumas evidências científicas importantes que mostram o quanto que ele pode ser prazeroso, sob o ponto de vista de eliminação de hormônios, de prazer mesmo, vamos pensar assim. E, como é um vício, você se adapta a um determinado nível e é dali para mais. E você não percebe o quanto você vai ficando viciado.
E, portanto, por ser um vício e ser fisiológico, é muito difícil você controlar. É como se o silêncio incomoda essa pessoa? Para algumas pessoas, eu já vi relatos assim, que não estão acostumados a ficar no silêncio. Não conseguem dormir, por exemplo, quando vai no interior, numa fazenda, num sítio e está no meio do mato, não consegue dormir só com o som dos animais, porque está acostumado com aquele som da cidade, das metrópoles. Agora, o que eu acho interessante é que nós não percebemos que somos viciados. Né? Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo. Você entra no seu carro de manhã, você liga o seu rádio, às vezes você se assusta com o volume que está. Você chega a achar que alguém entrou, né, entra numa paranoia, alguém entrou nesse carro e aumentou o volume. Não, e foi você mesmo que fez isso ao longo do dia. Né? No começo, talvez, para competir um pouco com aquele ruído de fundo, mas depois é porque você se adapta a um determinado nível e é dali para mais, nunca para menos. Porque se for para ser para menos, ele não vai existir. Então, se você estiver cansado, irritado, estressado, você não vai escutar o som. E se for uma música que você gosta muito, é automático. Você bota no talo. Você pode estar conversando, super distraído com uma pessoa, conversando um assunto super interessante, aí de repente começa a música que você gosta, é meio que uma ação involuntária, eu costumo dizer. Sim. Você vai lá e fala, adoro essa música. Sim. E o adorar está diretamente relacionado à potência. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente entender que é um vício. Né? E como qualquer vício, você exige um trabalho importante aí de reeducação ao longo do tempo. Agora, falando em ao longo do tempo, Gilberto, a gente até estava conversando antes do programa da importância da audição como alerta, né? Fala um pouquinho da audição como uma evolução do próprio ser humano, quer dizer, pegando em épocas passadas, a importância dessa audição. E hoje a gente, por exemplo, nem presta mais atenção no caminho. A atenção já está tão atrapalhada por outras coisas, porque você tem o Waze, o Google Maps, enfim, quer dizer, a audição já não está tão ali. A audição, de novo, me corrija se eu estiver falando besteira, né? Ela tem uma função básica de alerta. Né? Imagina os nossos ancestrais lá morando numa caverna, um barulho de um dente de sabre entrando na caverna, tinha que acordar todo mundo e pernas para quem te quero. Né? Então, você acorda com barulho e é uma função fisiológica de proteção. Dificilmente você vai acordar com cheiro, mas com barulho você acorda. E os povos, sei lá, que vivem nas florestas, né? Eles têm uma sensibilidade, um repertório de diferentes sons muito mais sutil do que o nosso. Um ser urbano, ele já está num limiar de audição, quer dizer, o ruído de fundo é muito mais alto. Então, a gente perde essa capacidade de ouvir os sons mais sutis. Né? E eu acredito que hoje o ser urbano ele é muito mais visual do que auditivo. Né? A gente não basicamente usa o som para se comunicar e ele tem essa função de alerta, mas acho que tem muitas sutilezas que o urbano perdeu. Então, que é muito distrator, né? Muito som que é distrator. Exatamente. E a gente acha até importante alertar, que eu costumo dizer para as pessoas que usam muito fone de ouvido, que você fica isolado. Né? E aí, para você competir, você vai lá e aumenta o seu nível, é a música que você quer, na sequência que você quer, do jeito que você quer, então não tem nada mais prazeroso. Só que é super arriscado, é uma segurança de vida. Eu falo, não é o problema só de você estar isolado do resto das pessoas. Se você pode ser atropelado na rua, você não escuta um sinal de alerta importante, uma buzina ou um assalto. Eu já vi casos em que a pessoa estava sendo assaltada e não conseguiu entender, né? E morreu, porque levou um tiro. Nossa. Porque ela não conseguiu escutar que era um assalto. Então, acho que assim, tem essa questão da alerta, né? Do alerta que o Gilberto está falando, é muito importante. Porque, assim, a audição, ela tem vários sentidos, né? Termos esse sentido da audição. Mas o alerta é uma coisa muito importante e esses sons todos de fundo são distratores que podem, em algum momento, atrapalhar de verdade a vida de uma pessoa. Bom, eu vou convidar vocês agora para dar uma olhada num vídeo sobre um trabalho feito pelo Gilberto numa escola aqui em São Paulo. Vamos ver. As escolas estão muito mal equipadas, ou preparadas, ou pensadas para o barulho das crianças. Tem alguns lugares que o barulho é muito grande, a gente vem estudando um pouco como diminuir esse barulho.
Esse é o desafio. Acho que a associação ela existe justamente para isso, para tornar a acústica algo aceitável, algo desejável, algo ao alcance de todos. Eu, como associado da Proacústica, levei o assunto para a associação numa iniciativa de se tentar fazer alguma parceria para melhorar a acústica nas salas. Aí teve uma primeira fase dentro da escola, foi um mutirão de pais para que a gente pudesse preparar as salas para as intervenções. Então nós tivemos empresas ligadas à absorção acústica e empresas ligadas ao isolamento acústico. Foi feito basicamente forros, portas e janelas. São empresas diferentes, até empresas concorrentes, trabalhando juntas, né? Isso é muito bacana. A intervenção foi feita toda nas férias, então começaram as aulas numa outra escola, né? Não, tipo, a gente entrou e tava tipo, nossa, que silêncio. Abafa o som, assim, é bem melhor. Então você não precisa gritar mais para ser ouvida. Com essa melhora no barulho, a gente melhora a concentração e invariavelmente melhora a aprendizagem. Em média, a gente pode dizer que teve uma redução da ordem de 40% do tempo de reverberação. Se isso motivar e servir de exemplo, vai ser um grande salto. Acústica é saúde. Poxa, que trabalho lindo, parabéns. Vídeo muito bem feito, inclusive. Isso foi uma iniciativa da associação, da Proacústica. Eu sou pai na escola e presenciei o problema da acústica nas salas. E aí levei a ideia lá para a associação e o pessoal topou, justamente com a ideia de fazer um case para tentar sensibilizar sobre essa questão. Como a Ana tinha falado, a acústica para as crianças, principalmente no período de alfabetização, é super importante, né? Se a gente pensar, o adulto ele tem um repertório de vocabulário muito maior e tem mecanismos de cognição que permite que ele, perdendo um pedaço da frase, ele completa a frase, entende o contexto e não perde a informação. Uma criança numa frase, às vezes muito simples, se ela perde uma palavrinha, a frase perde totalmente o sentido. Sim. E aí aquela informação deixa de ser transmitida. E a acústica de sala de aula ela é fundamental. Assim. Infelizmente, no Brasil, ninguém cuida. Nas escolas particulares. Qual é aquele material que faz a parede, que não é bem uma parede, que é tipo um tapume que se coloca? São dois conceitos que a gente tem, né? Numa sala de aula ela não pode ter um ruído de fundo alto, então você tem que isolar o ruído externo e não pode ter ventiladores barulhentos, ar-condicionado barulhento. E, geralmente a escola não tem ar-condicionado, né? Mas aí você tem que, de alguma forma, isolar o ruído lá de fora. E as atividades dentro de uma sala de aula geram ruído. Criança gera ruído, professor falando. Então, o professor tem que falar e ser ouvido e não pode ter muito eco, que a gente fala da reverberação, que é o tempo que o som demora num ambiente para diminuir. Que é o que mais incomoda, né, Gilberto? Eu acho que assim, a sensação de incômodo na reverberação é muito maior. Tem de tudo. E são, infelizmente, as escolas de arquitetura dão muito pouca ênfase à questão acústica. A acústica geralmente é uma disciplina, tem um módulo que é obrigatório no pessoal que fala, o pessoal usa, eles juntam conforto térmico, alumínio e acústico num pacote e acabou por ali. Só poucos é que vão realmente se especializar nessa área. E tem arquitetos famosíssimos que dão muito furo. Um caso clássico são os Brizolões no Rio de Janeiro, os CIEPs, né? Que são um projeto do Niemeyer, e ele
ele favoreceu a ventilação natural. Então, ele fez as escolas muito abertas, e via de regra essas escolas ficavam perto de grandes avenidas. E internamente as paredes não iam até o teto, elas eram abertas. Bombos, né? E aí o ruído... Você escutava de todos os lados. Era um inferno. Fresquinho, mas uma barulheira só. E tem um estudo do pessoal do Inmetro que fez justamente avaliando o desempenho dessas crianças. Aí eles levaram uns equipamentos Quem que é parecidos. Essa aqui é a Carol. Nem apresentei isso. Não, isso é uma cabeça artificial. Tá. É um sistema de gravação, esse sistema tem 2 orelhas e nessas orelhas tem 2 microfones. Então, quando você faz uma gravação com esse tipo de sistema... Aqui, eu vou dar uma viradinha. Quando você faz uma gravação com esse tipo de sistema, você tem o que a gente chama de gravação biauricular. No inglês, eles chamam de binaural. E aí você consegue reproduzir o som com uma fidelidade muito grande, porque muito da nossa percepção auditiva está ligado ao fato da gente ter 2 orelhas. Sim. Então a gente percebe o espaço, o volume, o ambiente, tudo isso está ligado ao fato da gente ter 2 orelhas e da interferência que o nosso corpo faz no som. Então os ombros têm uma reflexão. Então esse sistema de captação é um sistema que te dá uma fidelidade muito grande. Lá no projeto da Amorim a gente fez umas captações antes e umas captações depois, acabou não entrando no vídeo, mas é muito interessante você perceber a qualidade do som dentro da sala. É porque é duro você, às vezes, conseguir mensurar ou explicar, gente, olha como é incômodo esse barulho aqui, né? Aí você vai tentar gravar com o celular, aquilo ali não capta muito bem, ou fica uma coisa mais distante. E esse equipamento, quem, por exemplo, tem problema com barulho de festa na rua, frequente, poderia mensurar mais isso? Mais ou menos. Não Quando a gente fala de ruído, por exemplo, ambiental, aí... No Brasil, a gente remete a uma norma específica que pede uma medição num padrão bem que usa um medidor de pressão sonora, um sonômetro, aquele aparelhinho de mão. Tá, que apareceu inclusive lá no vídeo. Esse sistema está mais ligado a quem quer desenvolver a qualidade acústica. Quem que usa isso? Entendi. As montadoras. Tá. Toda montadora tem uma enorme preocupação com a qualidade acústica do som dentro do carro. Claro, claro. Então, eles usam esses sistemas para que os engenheiros possam medir os seus carros, medir os carros da concorrência, e eles vão lá, depois eles reproduzem aquele som e analisam, onde é que está, esse aqui faz um barulhinho diferente, esse aqui faz, esse aqui está melhor. Então tem todo um baita investimento que a indústria automotiva faz, e aí usa a Carol. A Carol, eu achei que você ia ser comprada em grande quantidade pelas famílias preocupadas com o barulho externo. Eu adoraria. Mas não é o caso. E daqui a pouquinho a gente volta, porque vou ter que fazer uma rápida pausa para continuar essa conversa. Não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de poluição sonora e em como combatê-la com a fonoaudióloga Ana Cláudia Fiorini e o engenheiro acústico Gilberto Fux. Só para encerrar, o programa está no finzinho, mas eu queria saber, temos algum exemplo de país, de cidade, local, que antes tinha uma dificuldade, uma problemática de poluição sonora e hoje já consegue viver uma outra realidade? Temos alguns, mas eu posso citar como exemplo na Austrália, a cidade de Sydney, que já esteve na lista das cidades mais ruidosas do mundo, e uma ação conjunta do poder público com a população, e o poder público investiu muito em educação em saúde e em educação ambiental, eles conseguiram reverter esse quadro e a cidade saiu da lista das mais ruidosas do mundo. Então a gente costuma... fofa, mas melhorou com muito. certeza não, né? Mas muitas cidades da Europa também, o fato de você deslocar o trânsito para fora do centro e investir mais em transporte público, isso também facilita bastante a redução dos níveis. Então, assim, o que a gente costuma dizer para a saúde, vamos pensar assim, como profissional de saúde, tem que investir sim, né, na educação em saúde e na educação ambiental, e empoderar a população para que a população possa ser um aliado do poder público no combate à poluição sonora. Gilberto, para encerrar, a importância do poder público para esse trabalho. É fundamental, né? Existem leis que não são cumpridas, existem normas que estão aí e as pessoas desconhecem, tanto a população, principalmente a população. E um outro exemplo que a gente pode citar, no caso da cidade de São Paulo. Ano passado foi aprovada uma lei que obriga a cidade a fazer um mapeamento do ruído da cidade. Então a ideia com isso é conhecer como é que é a distribuição do ruído na cidade,
para que se possam tomar ações objetivas, pensadas, engenheiradas de como fazer essa transição, essa melhoria. Isso. Agora vamos ver se o poder público vai fazer a sua parte e botar essa lei para funcionar, né? O pontapé inicial as leis são agora, feitas, mas né? não necessariamente cumpridas, Exatamente. né? Olha, gente, o nosso ruído foi ótimo, porque a gente conseguiu, né, trocar bastante informação para você poder, de repente, reduzir o ruído perto de você. O programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, a doutora Ana Cláudia Fiorini, fonoaudióloga e doutora em saúde pública pela USP, e o engenheiro Gilberto Fux, mestre em engenharia mecânica com ênfase em acústica e vibração pela COP UFRJ e sócio-diretor da Grom Acústica e Vibração. Eu peço que você continue conosco, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.